Cara, é muito louco isso, mas eu lamento demais por tudo isso. Mas eu queria muito bater na tecla da justiça, das questões todas. Antes, eu queria perguntar uma coisa fora assim, para vocês. Aquele personagem do pai que grava o cara do Ministério Público falando, ele existe, aquele personagem? Sim. Bem do interiorzão, daquele jeitão, ele é daquele jeitão mesmo? Eu represento o Flávio. Flávio é o presidente antes de mim da associação. Eu adorei esse cara. O de bigode, né? Eu adorei. Sim, o Flávio. Ele me lembrou muito meu avô, cara. Muito. Jeitão, os valores, jeito de colocar as coisas e tal. Eu achei sensacional. E uma outra coisa, na série é retratado uma família de São Paulinos. Quem são? O Paulo. E o irmãozinho mais novo, evidentemente, é um grande São Paulino. Vocês têm contato com eles? Sim, o Paulo é nosso diretor jurídico na associação, é uma pessoa que me ajuda muito, é uma pessoa que retrata muito do que ele é mesmo, assim, de pegar as coisas, de fazer textos quilométricos explicando 1 centímetro da lei, dando explicações minuciosas sobre as incoerências, sobre as coisas erradas. Ele não poupa esforços para registrar as coisas, para documentar, para tudo, assim, é uma pessoa muito importante. Então, diga a eles que eu sou São Paulino, sócio do São Paulo desde que nasci, diga a eles que se eles quiserem, eu posso fazer um esforço para tentar levá-los a conhecer os jogadores, ir lá no CT, no Morumbi e tal, porque eu vi que a família é muito São Paulina, e aí me tocou mais ainda porque eu sou muito São Paulino, então, como eu tenho essa facilidade, né, talvez eu consiga levar lá. Eu vi que no final da série tem a imagem do garotinho, que é o irmão mais novo, vestido com a camisa do São Paulo, então isso me tocou por motivos óbvios, né, por eu ser. Então diga para ele, tá, que se ele quiser, se ele tivesse a vontade de levar o mais novo dele lá, eu faço o possível aqui pra gente conseguir. Mas assim, desculpa te interromper. Não, imagina. É que tua pergunta tua questão tocou justamente nos personagens que são reais e que não são, né? Acredito que todos os personagens principais são reais, assim. Um pouco do que a história condensa, por exemplo, aquela capitã de branco que vai atender a urgência, né, na boate, fala com os bombeiros, e depois na inauguração da associação faz uma fala e tudo mais. Ela, por exemplo, é uma personagem que condensa muita gente, muitos serviços, né, muitas coisas, condensa o delegado, por vezes, condensa o trabalho da gestão, enfim, ela condensa várias pessoas, assim, mas os personagens familiares ali, processados, até a Ana, acho que na série, que é denunciada por falsidade ideológica, né? De fato, ela é reconhecida por outro nome que não o dela mesmo, sabe? Tem toda a questão que é da vida das pessoas mesmo, né? Dessa turma toda, que evidentemente vocês acabaram também formando, entre os sobreviventes e famílias, vocês devem ter formado vários novos amigos, né, nesses anos de luta aí. Você e o Delvani, por exemplo, falou que vocês nos conheciam, hoje me parece que são amigos e tal. Vocês enxergam nessas pessoas à volta de vocês alguns casos de consequências muito piores do que em vocês ou do que a gente tem visto na maior parte das pessoas, não? Acho que não tem como comparar, assim, cada um sofreu de uma forma diferente e enfrentou isso de uma forma diferente, né? Vai da mentalidade de cada um, mas eu tenho certeza que todos sofreram bastante, assim. E essa é a luta que a gente tem, né? A gente se uniu bastante, muito, e nós nos entendemos, né? Cada um do seu jeito, cada um da sua maneira de pensar, e a gente, com essa união, nos fortalecemos muito, assim. É muito bonito de ter, assim. Eu sou muito grato por conhecer os outros sobreviventes e me tornar amigo deles, né? O Gabriel, a Kelly, enfim, todo mundo, né? Eu acho que sempre quando a gente menciona sobreviventes, quando a gente começa a nomear, acho que todos nós, né, Delvani, vem a Kellen na boca, né? E quero dar um abraço nela, mandar um beijo com todo o meu amor. Quem que é a Kellen na série? É a Grazi.
Que a Kellen tá aqui assistindo, ela mandou uma mensagem, eu quero mandar um beijo pra Grazi, ela. na série qual que é? Peraí, me ajuda aí, que agora eu tô... A menina que teve o pé amputado. Inclusive eu convidei ela para participar aqui também, não sei se hoje ou no outro dia, mas nossa, história incrível, porra, pelo amor de Deus. Ela tá assistindo? Sim. Um beijo para você, querida, que história maravilhosa, espero poder te receber aqui pra gente conversar e é uma cobrar pessoa muito especial. E assim, como o Delvani disse, eu, por exemplo, demorei 8 anos para falar publicamente enquanto sobrevivente pela primeira vez. Eu fiz isso em 2020. Você não queria ou não conseguia? Não conseguia. Tinha muitas questões que eu estava amadurecendo e precisei, enfim, elaborar muita coisa para conseguir falar desse lugar, assim, e para conseguir me expor. Então eu não conhecia sobreviventes diretamente. Conhecia só os meus amigos que estavam comigo, que sobreviveram, mas mesmo assim eu não tinha contato com eles. Até hoje não sobreviveram todos, né, Gabriel? Não. Eu estava com eu e mais 4, 2 sobreviveram e os outros 2 faleceram. E era... enfim, depois que eu fui entrando no movimento, né, começando a falar mais publicamente, comecei a participar das coisas, das lives que aconteciam, de campanhas e tudo mais. E eu fui conhecer a Kellen, assim como eu conheci o Delvani pessoalmente, no julgamento, lá em Porto Alegre. E com a Kellen, tratando especificamente dela, a gente tem uma relação que é um amor assim muito profundo, muito fraterno, muito carinhoso, muito intenso, assim, e que não tem como explicar, né? Assim como eu sinto pelo Delvani, de um carinho, uma coisa que a gente não precisa falar para entender, sabe? É uma coisa que, não sei, a gente se encontra muito um no outro, se apoia muito um no outro. E ir para o julgamento, para mim, teve um papel muito importante na minha elaboração, porque escutando os depoimentos de cada sobrevivente, eu ia localizando a minha fuga, sabe? A minha história, por onde eu passei, por onde eu andei, e mapeando e contextualizando o que foi aquela noite para mim, sabe? Porque eles estavam narrando a mesma noite que eu vivi, só que até então parece que eu estava muito solitário na minha lembrança, sabe? E com mais depoimentos foi ganhando mais corpo a minha memória e me senti menos sozinho. E quando me senti menos sozinho, essas relações se fizeram também, sabe? Enfim, a lista vai crescendo de sobreviventes, né? Que vão entrando no movimento também. Ainda temos muitos que estão dando primeiros passos. Ainda temos muitos que a maioria não fala, a grande maioria não fala sobre. Não é como se fosse necessário esse estágio de falar sobre. Isso aí pode ser uma escolha, né? Não falar. Mas eu entendo que também tem essa parte que é uma própria barreira imposta por toda a violência que a gente sofreu, sabe? E pela falta de resposta. Enfim, é uma bola de neve assim que vai criando impeditivos, vai obstaculizando as possibilidades da gente elaborar. Então, até antes do julgamento, eu criei um grupo de sobreviventes, né, para a gente poder suportar aquele período intenso que ia ser de notícia e tudo mais. Ali, várias pessoas se conheceram, eu tomei conhecimento de vários outros sobreviventes e tornou mais suportável aquele período de intensidade, né, por a gente estar em contato. Enfim, e essas relações, elas são muito fortes, assim, acho que tem muita potência na nossa amizade, tem muita potência nesse carinho que a gente tem um pelo outro, porque a gente sabe, e é só, sabe, eu não preciso nem dizer o que a gente sabe, pra gente se entender, é esse o ponto, assim, e isso dá um alívio, né, dá um conforto.